Muito bem, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Todos nos ouvem? Maravilha. Obrigado pela presença mais uma vez aí para esse nosso bate-papo aqui bastante rico, né? Que a gente vai contar aí com a presença da Patrícia, que gentilmente aceitou nosso convite, né? Para falar desse tema tão atual, mas também não tão novo, né? A gente fala muito da questão muita gente não estava entrando no home office, né? Não tinha, culturalmente não queria entrar de jeito nenhum. Aí veio a principal transformação digital de todos os tempos, o coronavírus, né? Fez com que a gente fizesse a transformação na porrada, português claro, né? Mas uma questão, quando da reforma trabalhista a gente começou a falar do home office, uma vez que ele passou a ser previsto no nosso, né, ordenamento jurídico, muito também começou a se falar do seguinte: pô, mas como é que vai ser o ambiente de trabalho das pessoas que efetivamente ficarem em home office? Quem é responsável por isso? O funcionário mesmo, a empresa, enfim. Bom, é isso que a gente vai se propor aqui a conversar com vocês, a provocar um pouquinho, né? Na verdade, eu só estou fazendo a apresentação, porque quem vai tocar mesmo para valer é a Patrícia e o Marinho, né? Nosso sócio aí da Elabor, que está nos controles aí. Eu peço para ele, por gentileza, virar os slides para que a gente comece efetivamente, se é que ele está aí, né? Que ele deu uma sumida. Dá um sinal de vida aí, Marinho. Me faz passar vergonha. Ele vai me fazer passar vergonha. Então, calma, pessoal. Conexão aqui. A conexão deu uma oscilada aqui. Eu não saí apenas, né, desconectei a internet e voltei. Agora vamos colocar o fone aqui. Boa noite aí a todos. Boa noite, Márcio. Boa noite, Patrícia, Luiz, a todos os participantes aí. Sejam todos bem-vindos. Maravilha. Então tá bom. Vamos começar então, Maninho. Se puder, por favor, só iniciar aí. Então a gente já, nessa parte de só as apresentações rapidamente feitas, né? Só falar um pouquinho para vocês da gente, né? Então a Elabor é uma empresa de consultoria na parte trabalhista, previdenciária, recursos humanos. A gente tem aí mais de 20 anos de experiência nessa área. Somos oriundos aí de auditoria e consultoria nessa área. Mas a parte boa desse ramo é que todo dia a gente aprende uma nova. Então 20, 25 anos, 30 anos, nessa atual conjuntura de transformação digital e de coronavírus, entre outras, a gente aprende uma nova todo santo dia e está aprendendo sempre, né? E nessa jornada aí a gente busca trabalhar com nossos clientes num tripé que a gente chama de nessas três situações, né? 3 pilares, que é consultoria, tecnologia e educação, nessa parte de gestão de pessoas, de fornecedores, e no processo de consultoria contínua, né? A gente não só taca pedra, a gente ajuda a colar o vidro, trocar o vidro, melhorar a vidraça, enfim, deixar ela mais resistente. Então, sempre em conjunto com os clientes, né? E a abordagem, tanto na parte de cursos presenciais, à distância, consultoria remota, híbrida, que a meu ver é o melhor modelo, né? Tanto próximo quanto também à distância, mas tentando sempre atingir a melhor produtividade possível. Presencial também, e nesse processo de mentorias, onde a gente constrói as soluções junto com o cliente. Então, é o que a gente chama de trilha de compliance e aprendizagem. Então, de um modo geral, tem uma linha mestra, os projetos de um modo geral, mas ele vai tomando o corpo e a cara de cada cliente na medida em que a gente evolui nas propostas de consultoria que a gente faz. Tá? A gente está também nesse cenário de transformação digital. Marinho, se puder mudar, por favor. A gente criou uma websérie onde a gente deu o nome de Transição Trabalhista. Por quê? Puxa, desde 2017, pelo menos com a reforma, mas mesmo antes já era muito, muito necessária essa reforma. Começou a ter a reforma da reforma reformada, entre outras coisas, MP para lá, lei para cá, jurisprudência para cá, enfim. O mundo do trabalho está em ebulição. Então a gente buscou, a gente vem fazendo episódios aí nessa websérie sobre vários temas ligados ao mundo do trabalho. Semanalmente aí a gente coloca online no nosso canal do YouTube, no nosso site. Convido vocês
aí a acompanhar com a gente também. E mandar sugestões de temas, né? A gente vai sempre propondo algumas coisas, mas quem enriquece efetivamente é quem efetivamente participa, né? Quem assiste e acompanha. Tá? Pode seguir, Marinho, por favor? E por fim, aí eu deixo vocês em paz. Nós gostaríamos de convidá-los, na medida do possível, a apoiar o Centro de Assistência e Promoção Social Nosso Lar. É uma entidade na qual nós contribuímos de alguma forma, seja com trabalho, com doação, enfim. É uma entidade já bastante tradicional, onde ela dá assistência para crianças, adolescentes, tem uma escola profissionalizante, enfim, é uma obra bastante séria. Convido vocês a visitar o nosso site. E durante toda a apresentação vai aparecer aqui do lado, Marinho, se puder só dar mais um cliquezinho aí, um QR Code. Se você tiver interessado, puder, quiser contribuir com algum valor, fique à vontade, vai aparecer exatamente essa telinha aí do PagSeguro. A gente agradece bastante a contribuição, mas, de novo, fica a seu critério. Bom, feita essa introdução, mais uma vez agradecer a Patrícia, né, pelo aceite ao nosso convite. E agradeço. É com vocês. Legal, obrigado, Márcio. Patrícia, seja bem-vinda. Luiz também. Olá, Marinho. Nós três iremos dividir aqui o nosso bate-papo, que está previsto para terminar às 11h30. Né? Então, tem bastante coisa para falar. Não, brincadeira. Eu compartilhei a apresentação com a Patrícia, ela falou, caramba, tudo isso de slide? Eu falei, não, mas calma, né? Não é um curso, não é um bate-papo, né? Então, a ideia, né, o tema, ele é muito atual, né? Então, tem algumas coisas que a gente precisa falar, precisa passar, né? Desmistificar algumas questões em relação ao home office, né? Então, acho que vale a pena, só para uma ideia de planejamento e programação, a ideia é que essa live dure aí 1h, 1h15, não passe disso, tá? Então, é lógico, pode ter interações, eu acho que deve ter, inclusive eu já abro aqui o espaço, tá, para que vocês participem a qualquer momento, fiquem muito à vontade para interagir, tá? Então, não precisa aguardar até o final para fazer perguntas, pode fazer ao longo da apresentação, tá? Vamos lá. Falando um pouco aqui sobre mim, eu venho do mercado de auditoria e consultoria, né? Trabalho há um tempo nessa área, há um bom tempo. Sou formado em administração de empresas, né, com MBA em gestão estratégica de pessoas, pela GV, né, também ministro algumas aulas em cursos de pós-graduação, MBA, em algumas universidades aqui de São Paulo, como a Trevisan, a Unip, a Legale e a Unis, que é de Minas Gerais. Sou diretor de gestão lá da Bitfinance e também sócio da empresa eLabor, né? Estou aqui com os meus chefes, Márcio, Marco e Edson, né? E, enfim, esse é um pouco do meu currículo, né? Aí temos o currículo da Patrícia, né? A Patrícia, ela é formada, né, em fisioterapia, com especialização em gestão de organizações hospitalares de saúde pela FGV, pós-graduada em fisioterapia do trabalho e ergonomia e aprimorada em perícia judicial. Ou seja, na parte de ergonomia estamos em boas mãos, né? Então, uma das questões até que a gente fez o convite, esse assunto ele é extremamente técnico, tem que ser trazido por especialistas, né? Não dá para ficar dando aí informação sem ter o conhecimento, além do conhecimento teórico, o conhecimento prático, tá? Então, a ideia é nessa parte de ergonomia, eu tenho uma visão sobre como as empresas enxergam isso, né? Até antes do home office, do teletrabalho, mas quem vivencia isso na prática é a Patrícia, ela vai poder contribuir muito com essas questões aí ligadas à ergonomia, tá? Eu gostaria de iniciar fazendo uma provocação, que é a seguinte, né? Se fala hoje de teletrabalho, home office, né? Muita empresa capitalizando, né? Fazendo isso até, né, como, né, usando marketing, né, para divulgar a empresa, né, como uma das primeiras empresas que aderiram ao teletrabalho, enfim.
Mas se a gente voltasse em outubro, novembro de 2019, até janeiro de 2020, e se nós fôssemos aqui uma empresa de consultoria e sugerisse isso para empresas, né, que vocês trabalham, uma empresa em geral, olha, vamos adotar o home office, né, ou o teletrabalho, vamos colocar isso em prática, como seria a recepção? Né? Com certeza seria diferente de hoje. Né? Então, a gente, né, as pessoas e algumas empresas funcionam, às vezes, no amor ou na dor. Né? Então, por conta do Covid, muita empresa teve, eu lembro que, acho que a quarentena em São Paulo começou lá no dia 16 de março, 19 de março, alguma coisa assim. Né? E, inclusive, eu falei, até brinquei aqui entre nós, os sócios aí da eLabor, né, tem aquele meu making off, né, Márcia? Não põe aí na tela não, porque vou ser preso com aquele making off lá que eu fiz, né, para testar a ferramenta aqui. Mas a história é verídica até, né? Eu falei com uma colega que hoje ela é gerente de RH, que ela, implantei o home office, isso foi lá no início de abril, se eu não me engano. Implantei o home office, eu perguntei, como foi, né? Você implantou home office, muito como que foi? Era uma quinta-feira, a gente decidiu que segunda estava todo mundo em home office. A gente deu notebook, né, e foi assim. Eu falei, mas então você não implantou home office, você colocou o pessoal em isolamento, que é o que todo mundo tem feito. Né? Home office é muito além disso, né? Então, não é apenas você deixar a pessoa em casa, dar um notebook, pagar um valor de internet, né, PT saudações e boa sorte. Não é isso. Tá? O home office não é isso. Né? Então, no programa de hoje, né, a gente vai passar, né, basicamente por alguns dos temas que a gente julga relevante. Né? Então, falar um pouco dos conceitos do home office, né, do teletrabalho, que é como a legislação nos traz, a denominação, né, do home office, as questões trabalhistas. Não dá para fechar os olhos ou negligenciar as questões trabalhistas, porque isso pode te trazer uma dor de cabeça lá na frente. Aí, como as empresas devem se preparar, o papel da liderança, e eu acho que isso é um dos principais pilares do home office, ou seja, como fazer a gestão de equipes remotas. Então, fazer a gestão de equipes no presencial já não é uma coisa simples e fácil. Né? Agora, quando você tem as pessoas, né, distantes, né, pelo menos fisicamente, né, tem várias competências aí que o líder tem que desenvolver. Não tem como não olhar para o trabalhador, para o colaborador. Né? A gente vai discutir aqui, né? Não é todo mundo que tem um perfil para trabalhar em casa. Né? Hoje está todo mundo em casa, depois eu até queria ouvir um pouco de vocês, como que vocês estão vivenciando essa questão, mas hoje está todo mundo em casa, né? Daquelas empresas muitas empresas colocaram 100% do time do escritório em home office, tá? Inclusive quem tem perfil, quem não tem perfil, tá todo mundo lá. Né? E também não dá, quando a gente fala de produtividade, de esperar a mesma produtividade que o empregado tinha na empresa em casa. Pode ser que até tenha aumentado, e a gente fez algumas pesquisas, viu algumas pesquisas que para algumas pessoas a produtividade aumentou. Para outras não, né? Então você imagina aquela pessoa que tem, né, como eu, né, tenho 2 filhos pequenos, né? A Patrícia tem 2 filhos um pouco maiores, né? Então assim, é difícil você conciliar todos esses elementos, né? É claro que o home office tem aspectos positivos e negativos, mas na minha opinião muito mais positivos do que negativos, mas a experiência é muito específica, de acordo com o que cada um vivencia. Não dá para a gente pegar a nossa régua e medir todos os colaboradores da empresa como se todos tivessem a estrutura física, né? Eu estou falando de estrutura, né, de local de trabalho, questões também psicológicas de se fazer isso. Né? Então, a ideia é passar por isso. Tem uma frase que né, o pessoal usa bastante, receita de bolo eu não uso, que essa é muito velha, essa frase, né, mas assim, a implantação, a preparação do home office, né, da implantação desse modelo na sua empresa, né, ou nas empresas, elas não tem uma fórmula, né, específica que vai atender a todas. Né? Implantar o home office numa empresa familiar é diferente de uma empresa multinacional, o que é diferente de uma startup. Né? Então, cada um vai ter, né, as suas dores aí. Então, eu acho que a ideia aqui da live é a gente trocar informações,
do que as empresas têm feito, a nossa experiência, a experiência de vocês, para que vocês consigam enxergar todos esses elementos e verificar qual que é a melhor forma de colocar em prática na empresa de vocês. Tá bom? Tá bom. Vamos lá. Começando pelos conceitos do teletrabalho, né? Qual o termo é o correto? Eu tenho algumas diferenciações de termo, só que para mim especificamente, eu gosto muito do trabalho flexível, que é um trabalho que é um termo mais correto, mais bonito do que teletrabalho, que é o que está na CLT, né? Trabalho remoto é utilizado, home office muitas empresas utilizam também, porém a finalidade, pessoal, é a mesma, é única. É trabalho fora do escritório. Ah, mas eu trabalho 4 dias no escritório e 1 dia em casa. É teletrabalho? A gente vai ver que não, né? A gente vai ver que no conceito de teletrabalho são aquelas atividades que são realizadas de forma preponderante, né? Em casa, fora do escritório, de forma preponderantemente fora do escritório. Então, não tem, é igual quando a gente fala na legislação trabalhista, né, o que é habitual, né? O que é habitual? É uma vez por semana, 2 vezes por semana, uma vez por ano. Então, assim, falando com alguns juristas, alguns escritores, a questão aí do home office é pelo menos 3 vezes, vamos dizer assim, em casa e 2 dias no escritório. Ou seja, 3 ou 4 dias ou 5 dias em casa e 2, 3 dias no escritório. Tem que, pelo menos, observar essas questões. E o bom, pessoal, a gente traz algumas figuras aí, a gente pode, né, trabalhar de casa, trabalhar de um Starbucks, né, dependendo, trabalhar de camisa e de bermuda, né, isso aí não sei se é uma bermuda, se é uma cueca, enfim, eu não sei, na praia, enfim, é lógico que o ruim é achar a tomada quando terminar a bateria do notebook, né, então, várias formas de você poder realizar esse trabalho, né. Muitas empresas tiveram dificuldades, inclusive a gente vivenciou, assim, com alguns colegas, que muita empresa não tinha notebook, trabalhava com as CPUs, aquelas torres, né? Então, para fazer a logística, né, foi um pouco caótico, né? O processo aí de adequação, levar esses materiais aí, essas ferramentas de trabalho para a residência do pessoal. Mas quem trabalha com notebook, né, é muito mais simples, né? Vamos lá. Falar um pouco dos aspectos da legislação trabalhista, eu acho que é importante a gente passar por isso, né? Antes de falar até dos aspectos positivos do home office, acho que muitos aí já vivenciam isso. Vamos lá, a CLT foi alterada pela Lei da Reforma Trabalhista, que é a 13467. Ela é de final de 2017 e lá essa lei trouxe todo o regulamento que rege a questão do teletrabalho, né? Então, o teletrabalho é a prestação de serviço preponderantemente fora das dependências do empregador. Então, é o que a gente diz, 3 ou mais vezes na semana é o que a gente considera como home office. Para isso, pessoal, a gente tem que fazer obrigatoriamente, né? E aí a gente pede para que isso seja feito em conjunto com o seu jurídico, com o seu assessor, né, jurídico interno e externo, é necessária a alteração, né, do contrato de trabalho, né? É necessário fazer essa alteração, tá bom? Tem alguns modelos que vocês acham na internet, né, tranquilo, né, dá para fazer isso com o seu assessor jurídico, ou pegar alguns modelos na internet. Qual que é o problema de pegar modelo na internet? Às vezes ele pode não se aplicar à sua realidade, então tome cuidado, tá? Então o que serve para um pode não servir para o outro, tá? E mesmo que o colaborador trabalhe 1 vez ou 2 vezes na semana nas dependências, né, no escritório, né, nas dependências do empregador, isso não descaracteriza o regime de teletrabalho, ele continua sendo um regime de home office. Ok? Só não pode ser aquele inverso, né? 4 dias no escritório e 1 dia em casa, isso não é home office, ok? Sobre a questão de jornada de trabalho, né, isso a gente recebe muita pergunta, né, dos clientes. Como que eu faço essa gestão? Eu posso desobrigar os meus empregados que estão em home office da marcação de ponto?
Olha, tecnicamente sim. Tá? Tecnicamente, quem trabalha em home office, o capítulo inteiro de jornada de trabalho, que é o artigo 62 lá da CLT, ele não se aplica aos trabalhadores nesse regime, ok? Aí tem algumas questões que vale a pena ser ponderadas. A primeira é o seguinte, lembra que quando surgiu a reforma trabalhista, alguns juízes do trabalho, eles torceram o nariz para a questão de alguns itens lá que foram trazidos. Né? Então, assim, pela legislação, fazendo uma análise nua e crua, você não precisa aplicar, né? O empregado não precisa marcar o ponto. A questão é, se efetivamente ele trabalha fora da jornada de trabalho dele, né? E mantém prova, né? Todo dia, trabalhando até 10 da noite, mandando e-mails, né? Fazendo prova referente a isso, a gente não sabe ainda como que a Justiça do Trabalho vai olhar para esse tema. Né? Então, vale a pena que vocês avaliem internamente com o seu jurídico essa questão. Vocês até podem deixar de ter o controle de ponto. A questão, nossa preocupação não é em fiscalização do trabalho, e sim na questão de reclamação trabalhista. Se essas horas realizadas, né, fora do horário, né, das 8 horas, 8 horas e meia, enfim, né, de acordo com a jornada de cada empregado, se ela vai ser aceita por um juiz, o juiz do trabalho. Eu acho que esse é o comentário que a gente tem que tomar um cuidado bem expressivo referente a esse tema. Tá? A outra coisa, que também a gente recebe muita pergunta, é a questão do que eu forneço para os colaboradores. O que eu sou obrigado a fornecer. Né? Então, eu acho que isso aí até tem algum... Lá na frente vai ter alguma ligação com a parte de ergonomia com o que a Patrícia vai falar. Né? Mas, assim, a gente já viu algumas notícias de empresas dando dinheiro, né? Uma ajuda de custo para o trabalhador comprar alguns equipamentos, como cadeira, como, né, monitores, enfim, para adequar seus recursos de trabalho, seu meio de trabalho, né, todos os recursos físicos para isso. Tem empresa que tem fornecido, né, equipamentos, tem empresa que não tem fornecido. Né? Então, na CLT, inclusive tem a previsão de que no contrato, no aditivo contratual, no contrato de quem está entrando, né, os recém-contratados, nesse regime, né, tem que ter a previsão sobre a questão de quem é a responsabilidade pela aquisição, manutenção, quem fornece o que referente aos equipamentos tecnológicos, eu pago a internet, não pago, como que funciona essa questão. E o assunto, vocês vão ver mais para frente, que, né, a gente está na Suíça, no Brasil, né? Então, assim, 2 mais 2 não vai dar 4, né? Então, a gente tem algumas questões, por exemplo, aqui é o mesmo sujeito, tá? Então, tem aqui a notícia que apareceu na mídia, Justiça determina a Petrobras pagar por gastos com home office. Né? E aí, alguns dias depois, né, o Tribunal Regional do Trabalho suspende a liminar que obrigou a Petrobras a pagar custos de home office. Então, assim, não dá para a gente cravar, né, o que a empresa deve, de fato, fazer ou não. É claro que o que for ferramentas de trabalho, a empresa tem que fornecer de forma gratuita. Eu não posso cobrar pelo notebook, né, eu não posso cobrar pela cadeira. Se ele estivesse no escritório, ele não pagaria pela cadeira, pelo monitor. Então, assim, eu acho que é uma outra discussão que deve ser feita internamente com o jurídico. Tá? O que vai fornecer? Porque... Oi, pode falar, Patrícia. Deixa eu tirar uma dúvida com você, se você me permite, até porque foi uma colocação que apareceu de uma colega minha, de uma outra pessoa, e essa minha colega, na verdade, ela está desempregada, né? E ela precisava de um notebook para trabalhar durante 3 meses para uma empresa, né? Como período de treinamento, para ver se ela se adequava ao cargo, né? A função na empresa. E eu até achei estranho isso, né? Quer dizer, você vai trabalhar durante 3 meses para a empresa, né, sem nenhum vínculo, como um teste, e que você tem que ter, por exemplo, um meio de trabalho? Isso é comum acontecer?
Então, não é, né? Nesse caso aqui, pelo menos que a gente tem, eu acho o seguinte, tá, Patrícia? Eu acho que algumas empresas se aproveitam até não sei se o cenário é atual, se faz muito tempo, Não, de foi que, agora. porque muita gente no mercado de trabalho, às vezes empresas adotam algumas posturas dessa natureza, né? Não existe essa questão de teste para ver se, né, se a pessoa corresponde ou não. Até existe, mas você usa o contrato de experiência. O contrato de experiência serve para você verificar se a pessoa se adapta, se adequa à empresa e vice-versa, né? Se a empresa realmente, né, consegue avaliar se a pessoa tem as competências necessárias para executar perfil, competências para executar aquela função. O que existe, e aí sim, em algumas empresas, em indústria isso é comum, né? Aquela questão é o seguinte, eu não vou movimentar, mas aí a pessoa já trabalha na empresa, já é seletista, né, no caso, e tem uma posição e para ela, por exemplo, ela é um analista. Para ser coordenador, eu vou fazer um teste, né? Vamos falar de RH. Eu sou um analista de RH e para ser coordenador de RH, a empresa vai fazer um teste comigo, vai ver se em 3 meses eu desempenho as funções de coordenação. Se eu for bem, eu sou efetivado. Se eu não for bem, né, nada aconteceu, eu continuo lá como analista. Isso evita, na visão de algumas empresas, que eu promova alguém de analista para coordenador, essa pessoa era um excelente analista, não é um bom coordenador, e eu tenho que desligar. Ou seja, eu perdi uma pessoa, né, ao invés de voltar, né, ao cargo de analista. Eu não posso voltar, né, promovo para coordenador, depois volto para analista. Então, algumas empresas fazem esse teste. Agora, essa questão de trabalhar sem vínculo algum, né, e ver se... Eu acho assim, tem outras formas. Há umas 2 semanas a gente fez, né, 2, 3 semanas, se eu não me engano, né, o Marco fez até um evento, né, a Eleitor fez um evento de formas de contratação, né, tem vários formatos, PJ, hoje em dia tem muito PJ sendo contratado, né, então não tem vínculo seletista, né, mas e aí até entendo que, ok, se eu sou um PJ, eu tenho que ter lá meus equipamentos, em tese eu deveria prestar serviço para outras empresas, não é sempre que isso ocorre, mas eu achei bastante estranho também, tá? Eu achei bastante estranho. Eu acho que a empresa se aproveitando do cenário atual, entendeu? Eu acredito que sim. Trabalhar 3 meses para depois registrar a pessoa, entendeu? Então, não vai bem, não. Ela aceitou, Patrícia, ou não? Eu confesso que eu não falei mais com ela, né? Porque, na verdade, ela precisava de um note, né? E ela não tinha, e ela estava procurando para ver se alguém tinha para emprestar para ela, porque ela está desempregada há algum tempo já. E então ela falou, precisava de um note e tal para fazer o teste, né? Até falei, mas você acha que é viável, né? Você ficar 3 meses trabalhando para a empresa, né? Com o seu computador e outras, né? Eu acho que as empresas também têm aquela coisa das informações, né? Tem informação sigilosa. Você vai trabalhar com o seu computador para a empresa, recebendo informação da empresa. Como que fica isso? Né? Tudo bem, você pode até assinar um acordo de confidencialidade, mas a partir do momento... E era para uma atividade home office, né? Mas, não sei, eu acho que é complicado, né? Mas não consegui mais falar com ela. Eu acredito que não tenha dado certo. Tá. Eu acho que, bem, enfim... E, por outro lado, as pessoas acabam se sujeitando também, não tem, né? Mas olhando... Se a gente parar para pensar hoje o cenário, ele não está bom. Já não estava antes, quando ele começou a melhorar um pouquinho, aí veio a pandemia, né? Então, assim, acho que cada um acaba olhando para a sua vida da forma como ela está e se realmente há necessidade, a pessoa vai por um determinado momento até que consiga alguma outra coisa melhor. Sim. E assim, para quem está participando aí, eu acho que é importante olhar para esses assuntos, né? Então, assim, falando de legislação trabalhista, tá? Eu acho que a ideia, a gente tem 1 hora e 15, né? A gente poderia entrar no detalhe, falar de contratos, de tipos de contratos. A gente até coloca aqui um modelo de contrato, tá? Que pode até ser utilizado, mas, assim, de novo,
falem, né, conversem, peçam assessoria ao seu jurídico, interno e externo. Mas olhem para esse tema de contrato de trabalho, né, nesse regime de home office, a questão da jornada de trabalho, se vai marcar ponto, não vai, se vai marcar, como que vai ser o controle. Tem várias ferramentas de controle de horário via smartphone, então isso não é um problema também. Mas, de qualquer forma, eu acho que vale a pena discutir juntamente com o que vai ser fornecido para as pessoas, para os colaboradores. Olhem na empresa de vocês como que esse assunto está sendo discutido. Se não está sendo discutido, tragam, né, levem esse assunto para a gestão, para a liderança, para variar. Né? Então, a gente não pode ser surpreendido lá na frente, né, por algumas questões que a gente poderia ter tratado, né, anteriormente. Falando um pouco Tudo bem até aqui, pessoal? Alguém quer fazer algum comentário referente à questão de legislação, a vivência em relação a essas questões de ferramentas de trabalho? Opa, Mário, boa noite. Oi, Diego, boa noite. Eu tenho uma dúvida na questão de vale transporte, de vale alimentação para os colaboradores, né? A gente implantou, né, esse sistema de home office na empresa que trabalhamos e a gente acabou reduzindo, né? A gente atendeu o que estava na convenção trabalhista, diminuímos o valor para o mínimo que estava na convenção, mas em casos de montar um contrato de trabalho de home office e tal, como que fica essa questão? Há a obrigação da empresa arcar com a alimentação? Não há? Como que funciona essa parte? Legal. Legal, Diego. Obrigado aí pela pergunta. Assim, no Vale Transporte não tem grandes questionamentos, né? Porque o Vale Transporte ele tem aquela finalidade, né, do trajeto, custear o trajeto residência, trabalho, né, trabalho e residência. Então, se o empregado não está indo para o escritório, não tem o que se falar sobre Vale Transporte. Já o Vale Refeição é diferente, né? A alimentação, o empregado, como ele está em casa, mas ele está trabalhando, né? Não muda nada referente ao Vale Refeição, tá? A empresa tem que continuar custeando os valores de alimentação, tá? Então, inclusive a gente teve um questionamento de empresas que tinham refeitório no local, né, e algumas pessoas do administrativo, que era uma indústria, na verdade, e o pessoal do administrativo que almoçava, né, na indústria, agora está no home office, como que seria? Né? Não, você tem que custear a alimentação, então você tem que avaliar o custo, quanto que seria o equivalente ao vale-refeição diário e fornecer ao colaborador, via cartão, enfim. Aí pode ser o vale-refeição, tem empresa que tem flexibilizado, né, dando a opção ao empregado de escolher entre o vale-refeição e o vale-alimentação, né, que é a cesta básica antiga, né, então, que é aquele que você usa no supermercado, né, ou meio a meio, no vale, o valor que a empresa pagava, 50% no vale-refeição, 50% no vale-alimentação, ok, né, mas há obrigatoriedade sim. Tá? A obrigatoriedade, sim, isso não tem como fugir. Né? Então, isso, perfeito, se vocês continuaram aí fornecendo. A questão de redução dos valores conforme a convenção, né? Eu acho que, assim, não sei se vocês desenvolveram o jurídico ou não, né? Então, eu acho que talvez tenha aí alguma bola dividida, né? Que você pode ter algum questionamento mais à frente, mas eu acho que a questão da manutenção do benefício ela é obrigatória. Então. Perfeito, obrigado, Mário. Ok, e os demais benefícios também não mudam, tá? Referente com exceção do Vale Transporte, assistência médica, odontológica, nada muda, tá bom? Ok, então vamos lá. Quando a gente fala de preparação das empresas, a gente tem, não sei quem já ouviu falar desse termo VUCA, né? Como a gente acaba também ministrando algumas aulas aí, né? Transitando no meio acadêmico, é um termo que não é novo, né? Do final dos anos 90, mas que reflete um pouco o que a gente vive hoje. Né? Se a gente pensar como era, né, nos anos 90, né, o trabalho, eu comecei a trabalhar, lá no começo dos anos 90, né, então
a velocidade das coisas, né, como as coisas aconteciam nos anos 90, né, depois 2000, depois dos anos 2000, né, ele é totalmente diferente, né, principalmente a velocidade. A tecnologia e a forma de comunicação, né, trouxe uma velocidade muito maior, né, de tudo, não só nas empresas, como no mundo como um todo. Tá? Então, o mundo VUCA, né, que dá para... Ele nasceu lá no exército americano, né, mas é utilizado no dia a dia de muitas empresas. Ele traz algumas características, né, que para empresas é muito relevante. Isso influencia até no tipo de organização e no tipo de liderança e colaboradores que ela precisa ter, né? Então, ou seja, o mundo, né, hoje em dia, o mundo empresarial, ele é muito volátil, as coisas mudam com uma velocidade enorme, né? Então, assim, eu preciso ter criatividade para encontrar novas soluções, uma velocidade muito mais rápida, e preciso ter resiliência para conseguir enfrentar essas mudanças, né? Então, a volatilidade, né, vem muito disso. Eu preciso ter uma visão, né, que antigamente, né, quem fazia planejamento aí, né, estratégico com 5 anos, né? Vou fazer um planejamento estratégico, 2, 3 anos até 5 anos. Esquece, você pode até planejar, mas depois de 1 ano e meio você já tem que refazer, né? Tem a questão da incerteza, né? Ou seja, hoje em dia é difícil de fazer previsão, né? É muito difícil. Então, eu preciso ter uma equipe, né? A empresa precisa ter agilidade e flexibilidade para se adaptar a questões, né, de imprevisibilidade, né? Também o complexo, né, a complexidade que existe nas relações e aumenta cada vez mais com base na dependência de tecnologia e pessoas. Tem muito mais coisas conectadas, né? Antigamente, não. Antigamente, as coisas aconteciam de uma forma muito mais simples. Hoje em dia, há uma série de conexões que influenciam, né, o próprio resultado da empresa, né? E o mundo, ele é ambíguo, né? Ou seja, eu posso olhar para o mesmo tema e eu não tenho apenas uma resposta, eu tenho várias respostas, né? Então, se a gente lembrar, teve até aquela brincadeira, né? Olha o vestido, ele é preto e azul ou ele é branco e amarelo? Não lembro das cores de fato, né? Na verdade, era o mesmo vestido, dependendo da forma que você olhava, da característica, né, as duas respostas estavam certas. Então, assim, viver o mundo VUCA, né, que é o que as empresas vivem no dia a dia, vai fazer para que eu consiga olhar para as pessoas e a liderança que eu quero ter na companhia, né? Que tipo de controle que eu preciso ter, se eu preciso ter pessoas que controlam mais, pessoas que focam mais na inovação, né? Então, isso influencia o dia a dia da empresa como um todo, né? E a forma que a gente pode começar a se preparar para implantar o home office, ele não tem uma frase que eu estou inventando agora, tá? Receita de bolo. Mas eu tenho que começar com o diagnóstico, né? Eu preciso entender onde estão os meus colaboradores, né? Em qual local eles trabalham na sua residência? Eles trabalham no quarto, eles trabalham na sala, na cozinha, na garagem. A gente fez uma pesquisa, aí teve acesso a pesquisas que tinha gente trabalhando, né, morava em casa e trabalhava na garagem, porque não tinha local adequado para trabalhar, né, no lado de dentro, né, não tinha local adequado. Eu preciso saber, né, onde as pessoas trabalham, com quem que elas vivem. Tem pessoas do grupo de risco, né, moram sozinhas, não moram, né, dividem, né, internet, não dividem. Eu preciso ter esse levantamento de dados até para poder montar um plano para que elas, né, para que consiga fornecer todos os recursos para que elas consigam trabalhar. E até definir que, olha, você não consegue trabalhar de casa, você tem que vir para o escritório. E você não tem condições, às vezes, físicas, né, de local para trabalhar. Então, começaria pela pesquisa. Feita a pesquisa, né, para mapear essas questões, né, de local, de adequação, com quem mora, se tem criança, grupo de risco, né, se adaptou ou não, porque muita empresa você já consegue verificar, né, se a pessoa, ouvir a própria pessoa se ela se adaptou ou não. Eu passaria para o mapeamento do perfil do trabalhador, né? Ou seja, ele tem perfil para trabalhar no escritório ou ele conseguiria trabalhar de casa. Eu acho que a Patrícia vai falar um pouco mais para frente, que ela vivencia isso também um pouco,
que hoje em dia a gente está na pandemia, estamos isolados, não estamos em home office. Então a empresa tem que olhar quais são as pessoas que, trabalhando de casa, não vão perder produtividade ou não vão se sentir sozinhas, enfim. A gente vai falar um pouco disso quando a gente for falar da liderança. Mapear o perfil da liderança, pessoal. E quando a gente fala disso, é que eu já disse anteriormente, fazer a liderança presencialmente não é fácil. A distância é muito pior. E muitos líderes acabam negligenciando algumas tarefas de pessoas. Então, isso, em algumas pesquisas que a gente fez, ficou latente, né, que pessoas que se sentiam abandonadas. Falaram, antes eu falava todo dia com o meu líder, agora eu falo uma vez por semana. Né? Isso traz um sentimento de não pertencimento muito grande. Então, eu preciso também trabalhar a liderança, né, ver qual que é o perfil da liderança que a gente tem, como que ela tem funcionado, para que a gente possa fazer as adequações. Né? Qual que é o tipo de cultura que a gente tem hoje na empresa? Se é uma cultura, né, que a gente chama horizontal, ou se é aquela cultura, né, com aquela definição de hierarquia muito forte. Né? Então, a gente precisa saber também, né, qual que é a cultura da empresa para que a gente possa fazer as adequações, né, a gestão de mudança, enfim, ainda mais agora com as pessoas trabalhando, né, à distância. Quais são as estruturas e recursos que a gente possui hoje em tecnologia? Tá? Isso é extremamente importante, a gente vai falar um pouco mais à frente. Como que é a comunicação no dia a dia? Tá? Como que ela tem funcionado? Tá? E muito do que aparece em comunicação aqui, a gente consegue visualizar na pesquisa. A gente pode inserir inserir perguntas na pesquisa referente às questões de comunicação. Tá? Tanto de pares, né, entre a equipe e a liderança com a equipe. Né? E assim, esse é o principal item que aparece nas pesquisas, pessoal, como um item que está abaixo, né, e que precisa ser trabalhado pela empresa. Né? A comunicação é o principal item que as pessoas reclamam. Tá? A falta de comunicação ou a falta de transparência na comunicação. E, por último, a gente tem a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, no diagnóstico, a gente também, embora, né, a legislação não foi prorrogada, o que foi prorrogado para o ano que vem foi a questão da aplicação de multas, mas a LGPD vem por aí e as empresas precisam começar a se movimentar. E o que a Patrícia comentou, eu vou contratar alguém que não pertence ao corpo da empresa, vai trazer o seu próprio notebook, como que funcionam essas informações confidenciais? Imagine que ela vai trabalhar num departamento pessoal, com acesso a informações da folha de pagamento, informações cadastrais. Né? Então, isso precisa ser diagnosticado, tirar a fotografia para ver como isso está funcionando. E aí, passar para a fase de implantação e monitoramento. Ou seja, fiz a pesquisa, mapeei os perfis do trabalhador liderança, qual é o tipo de organização, quais são os recursos de tecnologia que a gente tem hoje, como que a comunicação funciona atualmente, e aí a gente começa a fazer a implantação. Começa pelos aditivos contratuais, que é obrigatório ser feito, passo pela questão de benefícios, pela questão da marcação de pontos sim ou não, elabora as políticas de teletrabalho, né? Querendo ou não, né, tem de certa forma, algumas etiquetas. Algumas empresas são mais rígidas, mais conservadoras em relação a isso, né? Então, a questão de tem que abrir câmera, não tem que abrir a câmera, né? Então, eu acho que essas questões têm que estar definidas numa política. Então, a política de teletrabalho tem que estar bem clara para todo mundo. Né? Dependendo do perfil que você tem de cultura, você tem que aplicar, né, elementos aí, né, metodologia que mude a cultura, né, não só das pessoas, como da liderança. Né? Então, a questão da gestão da mudança, e o que a gente tem visto, né, de um bom tempo para cá, tem aumentado na questão de que empresas mais antigas e com a cabeça, né, do passado têm sofrido mais no mercado, né, têm perdido competitividade, né, têm perdido, né, a atratividade de talentos, enfim. Então, a gestão da mudança é um item importante a ser levado em consideração. Treinamento e capacitação, desenvolvimento de pessoas, né? Então, a gente tem aí, dependendo do formato que você dê, que eu tenho que
treinar pessoas em ferramentas, né, como o Zoom, que a gente está usando aqui, né, o Trello, tem uma série de ferramentas que a gente vai dar uma pincelada mais para frente, né, para que ela se adapte ao trabalho remoto. E capacitação de líderes, capacitação de pessoas, né? Como você vai desenvolver? Treinamento é uma coisa, é para o hoje. Desenvolvimento é para amanhã. Como que eu vou capacitar as pessoas para que elas consigam evoluir, né, de patamar, de cargo, na posição na empresa? Então, esse é outro item que a gente precisa estar atento. Indicadores de performance, tem empresas que usam KPI, outras empresas já estão utilizando o OKR. Né? Então, mas eu acho que é importante que as empresas tenham indicadores de performance. Passado a pandemia, né, que hoje, né, tá todo mundo em casa. Então, assim, termino o trabalho às 6, mas eu fico às vezes até às 10, porque eu não consigo ir na academia. Agora até consigo, porque algumas coisas estão abrindo, né, dependendo da cidade que você mora. Mas depois que estiver tudo aberto, né, e muitas empresas vão continuar no regime de home office, né, você vê aí a XP mudando de São Paulo, indo para o interior, empresas devolvendo andares, diminuindo o tamanho do escritório, né? Então, isso veio para ficar, isso não vai mudar. Então, os indicadores de performance, eles têm que ser realmente colocados para que possa mapear, né, as pessoas que estão em teletrabalho. Fazer um trabalho de comunicação, pessoal, esse é um dos itens que eu vou fazer o diagnóstico, tem que fazer o diagnóstico e tem que monitorar sempre, tá? Porque a comunicação é o que mais pega, de fato, na questão do relacionamento aí entre a empresa e o colaborador, e principalmente entre as equipes e a sua liderança. E não dá para olhar, sem dúvida aqui, deixar de falar sobre a saúde do trabalhador. E aí, quando a gente fala de saúde, a gente não está falando apenas da saúde mental, a gente está falando da saúde física, né? Então, como que tá todo mundo em casa? Todo mundo aí ganhou quilinhos ou não? Ou só eu? Você. Né? Só eu, né? Eu até desconfiei, né? Mas sem dúvida, né? Tem a saúde física, ou seja, a pessoa, questão da alimentação, questão do sono, a questão dela se exercitar, saúde mental, saúde psicológica e a saúde financeira. Então, tem 4, né, elementos dentro da saúde do trabalhador, né, que eu tenho que monitorar, né? E tem aí questões relacionadas à angústia, tem pessoas que se sentem abandonadas, né, no home office, ninguém liga para mim, né? Estou aqui, não sei se, né, se eu sou ainda importante ou não para a empresa, né? Casos de depressão, enfim, tem de tudo. Então, a saúde do trabalhador tem que estar, né, no foco aí dessa questão da implementação do home office. Tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Algum comentário? Não? Posso seguir? Vamos em frente. Ô Marinho, só tem uma pergunta no chat da Camila, né? Ela perguntou que caso tenha algum acidente de trabalho na casa do trabalhador, como vai ser essa tratativa? Se será considerado acidente, né? A dúvida que não quer calar. Não, isso é bom, tem vários juristas escrevendo sobre isso, né? Então, assim, a pessoa está trabalhando de casa. Então, assim, o que anteriormente, né? Por mais que ela estivesse trabalhando fora do horário, por exemplo, se acidentasse, ela não estava no escritório, não consideraria acidente de trabalho. Hoje, vários juristas têm entendido que sim, para aquelas pessoas que estão formalmente, Camila, no regime de home office, ou seja, o local de trabalho, né, o ambiente de trabalho, a Patrícia vai falar um pouquinho disso, o ambiente de trabalho é a residência dela. Logo, né, pelo que vários juristas têm entendido, é que sim, né, é acidente de trabalho, seria acidente de trabalho. Tá? Então, por isso que o cuidado com a parte de ergonomia, a parte da questão das 4 saúdes aí que eu coloquei, né, tira a financeira, mas saúde mental, psicológica e saúde física, né, ela é muito importante junto com as ferramentas que você vai fornecer ao colaborador. Tá? O Luiz vai, após a Patrícia, a gente está falando um pouco aqui também de questões relacionadas à tecnologia, né? Como que a gente pode utilizar a tecnologia para fazer com que o empregado se movimente, porque eu tenho né, falando aqui, às vezes eu sento às 8 horas da manhã,
levanto para almoçar, volto, fico até às 6, 7 horas sentado. Às vezes eu esqueço, né, de tomar água. Às vezes é uma reunião atrás da outra, nem levanto, né? Isso é ruim, né? Isso é ruim. E a empresa tem que estar preocupada com essas questões também, tá? Então, o Luiz vai falar um pouco disso, né, das questões, como que eu consigo usar a tecnologia para ajudar as empresas a fazer esse tipo de gestão também, tá? Então, assim, respondendo a sua pergunta, pode ser entendido assim como assistente de trabalho. Vamos lá, todo mundo conhece aqui meu avô Alberto? Esse aqui é meu avô Alberto. Isso aqui falando já no papel da liderança, pessoal. O que eu vejo ainda hoje, tá? Só dando uma avançada aqui, é na questão de que muitos gestores, quando a gente fala, olha, você tem que olhar para a liderança, e muito gestor, muito líder ainda acha que ele vai resolver as coisas sozinho, né? Ou seja, que ele vai ter um momento de luz e que vai vir aquela ideia, né, aquela inovação, né, aquela ideia inovadora e que vai colocar em prática, né, por medo dos colaboradores, né, eventualmente não dar espaço aos colaboradores e ele perder espaço como líder, mostrar fraqueza, né? Então é diferente, né, do Einstein. O Einstein ele teve uma ideia, né, lógico, uma ideia, vamos colocar entre aspas aí, né, ele criou a teoria da relatividade, ele sozinho, né? Mas todo mundo conhece, né, o Einstein. Agora, quem conhece essa pessoa aqui? Alguém conhece? Pode abrir o áudio quem conhecer. Não? Ninguém? Esse aqui sim, né? Ficou famoso, né? Esse aqui. Ninguém? E essa imagem, alguém conhece? Da imagem anterior eu não conhecia não, Mário. E agora esses aí eu já conheço. Esse aqui é o Ed Catmull. Ele é o CEO da Pixar. Aqui, pessoal, quem puder depois pesquisar o modelo da Pixar de gestão, de inovação, liderança inovadora, tem uma série de materiais, né, que vocês conseguem pesquisar no Google, enfim. Mas aqui seria impossível para uma pessoa só ter a ideia de criar todos esses personagens, de viabilizar isso aqui. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que o papel do líder hoje é o papel de um facilitador. É ele abrir espaço para que as pessoas consigam, né, colocar o melhor delas para fora, em cada uma das suas áreas, das suas competências. Então, aquela visão que o líder vai resolver tudo, vai fazer tudo, isso serve do lado contrário também. Tem pessoas que são, né, que só funcionam quando são demandadas e não demandam, né, do líder ou da empresa, né? Isso na visão de home office fica muito ruim quando as pessoas estão em casa, né? Muitas ficam esperando o líder, né, passar as informações, o que precisa ser feito. Então, quando a gente fala de liderança, o papel da liderança, hoje, ainda mais nesse cenário de home office, é deixar o ambiente propício para que as pessoas consigam, né, se expor. E a gente vai ver um pouquinho mais para frente, né, algumas ferramentas de se fazer isso, né? Então, quando eu tenho um regime de trabalho como o home office, é preciso que eu trabalhe a liderança para que não é ele que vai brilhar, mas é ele que vai deixar, né, os elementos. É muito mais fácil ele deixar, propiciar, né, o ambiente necessário para que as pessoas consigam, né, criar e serem inovadoras nesse momento aí de pandemia. Tudo bem, pessoal? Deu uma congelada aqui no meu áudio. Vamos lá. Se deu algum problema aí, me avisem aí que eu não estou vendo vocês. Tá? Vamos seguindo. Tá? Outra coisa que apareceu nas pesquisas como reclamação, pessoal, é que muitas pessoas reclamam que os líderes não conhecem a sua equipe, né? Ou seja, uma das principais reclamações é que o líder trata a equipe, todo mundo no automático. E é importante o líder, né, pelo menos, ainda mais nesse ambiente de home office, colocar pelo menos 20% do tempo dele, né, para fins de ouvir as pessoas, ficar próximo das pessoas, né? Então, isso é um desafio que no home office ela aumenta. As pessoas não estão
próxima uma das outras. O líder não está lá olhando o seu trabalho no dia a dia, né? Então, eu preciso, de fato, conhecer as pessoas com quem eu trabalho, quais são as características delas, né? Quem elas são, né? Para que eu possa, né, tirar o melhor delas, né? Ficar próxima a elas. Cada um tem uma dor, não tem como, né? Então, essa questão é, praticamente, você tem que conhecer a sua equipe e despender um tempo a ela, tá? Então, alguns cuidados para a liderança, né? Líder, não negligencie tarefas e pessoas. Agilidade não é pressa, né? Agilidade, e muitos líderes confundem isso, né? Gestão do tempo, tem pessoas que perdem o tempo todo, né? Então, assim, quando eu estou fora do escritório, né, muitas empresas têm essa questão de gestão de tempo ainda mais afloradas, né? Porque tem alguns fatores que também, né, tiram a concentração das pessoas quando elas estão em casa, né? No Globo Esporte, né, uma pausa para o café, toca a campainha, né, o vizinho, tal. Então, assim, essa questão de gestão de tempo não pode ser negligenciada, né? As pessoas, elas têm que se sentir parte da empresa. O líder tem o papel de inspirar e de motivar essas pessoas, né? Dedicar tempo a elas. Eu não sei se alguém abriu o microfone e queria falar. Não? Podemos seguir? Legal. Como que está a saúde do seu time? A gente já falou isso, né? Da saúde física, mental, psicológica, financeira. Pessoal, vocês têm que olhar. Não dá. Olhem para o tipo de liderança que, se você tem equipe, né? O que você faz, né? O que você tem feito, né? Tá adequado, não tá? Então a gente tem aí 3 verbos que a gente tem que olhar, né? Nesse período de home office, né? O que eu vou continuar a fazer, o que eu fazia e vou continuar a fazer, o que eu vou começar a fazer a partir de agora, que eu vi que, né, eu preciso mudar o approach que eu tinha com a minha equipe, e o que eu vou parar de fazer, né? Então, coisas que eu fazia que não funciona, eu tenho que parar de fazer isso porque isso não traz resultados quando eu tenho as pessoas trabalhando à distância, né? Então, eu tenho que olhar, né, para os líderes, e o líder tem que olhar para qual que é a composição de equipe que ele tem, quais são as competências que as pessoas possuem e qual a capacidade de mudança que as pessoas, né, dentro da equipe possuem, né? Eu não vou entrar no nível desse detalhe, mas eu queria deixar essa reflexão para que vocês olhem, né? Quem é líder, olhe para a sua equipe. Quem, né, não é líder, mas, né, é liderado, tem pares aí, olhe como que isso é tratado na empresa que você trabalha, né? Como que o líder tem se portado na sua empresa, né? Ele tem te dado atenção, não tem dado atenção, ele tem negligenciado. Você, líder, tem negligenciado, né? As pessoas estão distantes, né? E o papel do líder é aproximar as pessoas, né, por meio de tecnologia. Tem várias formas de fazer isso, né? Então, não é um dos itens que tem que realmente estar, né? E muita empresa esquece disso, né? Ou não monitora, e aí deixa simplesmente na mão do líder, e é onde a gente acaba tendo também desdobramentos desagradáveis. Tudo bem até aqui, pessoal? Vamos dar uma aceleradinha aqui. A gente já está entrando na parte final aqui. Eu acho que eu tenho mais 2 slides, tá, Paty? Só para você não tá chegando a sua hora aqui. Eu sei que eu falei que ia levar 25 minutos, já, né, me atrasei um pouquinho. Mas olhando para o colaborador, né, tem uma coisa importante que um autor americano, o Lencioni, ele traz um dos livros dele, que eu acho que é o livro mais conhecido, que são as 5 disfunções de uma equipe. Ou seja, quais são os principais problemas a serem trabalhados em uma equipe, né? Principalmente quando a gente fala de equipe de alta performance, né? Primeiro é a ausência de confiança, né? Então, assim, isso eu acho que está claro para todo mundo, né? Uma equipe onde não impera confiança entre pares ou entre líder, né? Ela está fadada a não dar certo, né? A não ser uma equipe de alta performance, né? Então, como que está o clima, né? Como são os vínculos, o relacionamento entre equipe, né? Mas está todo mundo na sua casa. Legal, mas as pessoas se falam, não se falam, né? Nas ferramentas, hoje você pode criar salas virtuais e colocar as pessoas na sala virtual, né, para que elas
façam, né, interação, consigam interagir entre elas, entre si, né? O Google tem isso, né? O Zoom tem isso, o próprio Zoom, né? Então a gente consegue, como se estivesse no escritório, as pessoas trabalhando de casa, mas todo mundo naqueles quadrinhos, né? Todo mundo se vendo. Tem formas de fazer essa aproximação, mas eu tenho que olhar o clima, né? Se não há confiança, nada daqui para frente vai conseguir ser feito, né? Medo de conflito, né? Aqui o medo de conflito, o Lencioni traz o seguinte, pessoal. É medo de você se expor, de colocar ideias, né? De colocar ideias para inovação. Né? Então, aqui não é o medo do conflito, da discussão, e sim colocar, né, espaços, né? A empresa tem que propiciar, espaço para diálogos, para brainstorming, enfim, para uma série de questões que os empregados possam discutir, né? E eu acho que é nesse conflito que vem as melhores ideias, né? Se eu coloco uma ideia e alguém questiona, né, visando, né, uma melhoria do processo, perfeito, né? Não é todo mundo, né, naquela empresa que o líder fala e todo mundo diz amém, tá? Então, uma equipe dessa forma não é de alta performance, né? E ainda principalmente quando a gente tem essa questão de teletrabalho. Falta de compromisso. Aqui, pessoal, não é compromisso, não é engajamento, tá? Falta de comprometimento. Não. Aqui o Lencioni traz o seguinte, quantas reuniões, né, e eu já participei de várias, se discute várias coisas por 1 hora, 2 horas, acaba a reunião, tudo, legal, todo mundo sai feliz, dá tapinha nas costas, vai embora, e não ficou uma agenda, um planejamento, um cronograma de nada do que foi discutido. Ou seja, essa questão de falta de comprometimento em equipe existe, e com o trabalho à distância isso pode aumentar também. Reuniões que se faz via internet, né, com os recursos eletrônicos, ok. E tem que ter uma agenda, tem que ter um cronograma, tem que ter datas, né, deadlines, para que a equipe consiga, não deixe a equipe abandonada. As pessoas abandonadas elas vão fazer do jeito que elas acham que tem que fazer, no tempo que elas acham que tem que fazer. Tá? Então, eu acho que isso é a questão que tem, isso aqui, na verdade, é direcionada pela liderança. Falta de responsabilidade, ou seja, só um item anterior, em relação ao comprometimento, né, a gente tem várias ferramentas, a gente tem hoje o Trello, que inclusive a gente usa lá na Elabor, né, na Bitfinance também a gente usa o Trello, tem Kanban, tem a metodologia Scrum, tem uma série de ferramentas que você consegue utilizar para... A ideia não é monitorar, né, auditar o que as pessoas estão fazendo, mas colocar prazos para que as pessoas consigam respeitar esses prazos. Né? Então, eu acho que isso, e a gente não vê isso em algumas empresas, pelo menos nesse período de pandemia. Tá? A gente acaba não vendo. Né? Então, a responsabilidade em relação ao processo, né, o trabalho, ele é colaborativo. Então, cada um tem que ter, tem que estar claro qual que é a responsabilidade dela nesse processo. Então, a falta de clareza nas responsabilidades também pode aumentar com as pessoas em casa e por conta de uma comunicação falha. Né? E, por último, é falta de foco no resultado. Né? Então, qual que é o objetivo, né, daquela tarefa? Qual que é o objetivo da equipe? Né? Às vezes, as pessoas não trabalham com foco no resultado. E a gente poderia até pegar, né, esse gráfico que está na horizontal e colocar na forma de pirâmide para dizer, né, que na base teria a falta da, né, a questão da confiança, né, como base de tudo, e sem confiança, sem as pessoas se questionarem, né, sem ter prazos para as entregas, sem as pessoas se sentirem responsáveis, vocês não vão, né, a gente não vai conseguir chegar a atingir o resultado. Né? Então, é muito difícil que isso ocorra. E, por último, pessoal, quando a gente olha para o trabalhador, eu preciso entender quais são as dores. Né? Então, quando eu falo de uma equipe, né, numa empresa que tem, sei lá, 1000 funcionários, eu vou olhar para os 1000, não, eu coloco isso em caixinhas como equipe. Né? Então, para cada equipe, quais são as dores que a sua equipe tem? E a gente pode utilizar essa metodologia SMART. Quem quiser saber um pouquinho mais dessa metodologia, pode até dar uma olhadinha. Tem vários... no Google, YouTube, você acha muita coisa disso, mas aqui o objetivo seria pegar o seguinte, a gente mapeou
né, a empresa, mapeou os líderes, olhou para a equipe, qual a principal dor da equipe? Olhando até aqui na metodologia aqui do Lencioni, né? O problema da minha equipe é falta de confiança um no outro ou na liderança. Elas têm medo de se expor e ser expostas ao ridículo, né? É falta de agendas, de prazos, né? Então, a gente consegue, né, ver qual que é a principal dor e colocar nessa metodologia, que chama SMART. Não sei se alguém já ouviu falar, se alguém usa ou não. Ou seja, né, SMART é o que é qual que é a dor da sua equipe, qual é a meta, né? Quais são as metas que você vai fazer para virar esse jogo, né? Então, o que eu vou fazer, você vai especificar qual que é a meta, né? Mensurar, né? Quanto custa para você atingir essa meta, né? E aí é orçamento mesmo, né? Não tem orçamento, são horas da minha equipe, precisa estimar também. Essa meta é atingível? Sim. Como que eu vou atingir? O que eu vou fazer para atingir essa meta? Essa meta é relevante? Sim, ela é relevante porque ela vai tratar da dor que a minha equipe tem, né? Simples como isso. Em quanto tempo eu vou fazer, né, esse processo, né? Então, eu acho que essas questões, elas dizem muito, né? Embora a gente, né, tenha falado no início que home office não é simplesmente você deixar a sua equipe em casa com notebook, internet, né, um valor para ajudar na internet, uma cadeira. Não é isso, pessoal. Quando você implanta o home office, você tem que olhar para o tipo de empresa que você tem, tipo de organização, a cultura que ela possui, fazer um diagnóstico para saber onde você está pisando, né, como que as pessoas estão enxergando, como que elas estão se adequando ao teletrabalho, né, olhar para a liderança e olhar para a equipe. A tendência, pessoal, é que os líderes, principalmente, têm muita dificuldade em fazer isso, tá? Porque aqueles líderes que negligenciavam a equipe, né, vão ter muito mais dificuldade, né? Então, eu acho que daqui para frente a gente tem que trazer para as empresas aí, eu não sei, eu acho que até depois ouvir vocês em relação a como tem funcionado isso na empresa de vocês, mas eu acho que tem que passar por esses 3 pilares aí: empresa, líderes e colaboradores, tá bom? Pessoal, alguma questão? Podemos seguir? Paty, contigo. Chegou a minha vez? Vamos lá. Gente, a gente vai falar um pouquinho de ergonomia, né? Então, eu sou a Patrícia, prazer estar aqui em vocês, obrigado pelo convite, meninos. Atualmente eu trabalho numa empresa multinacional, numa montadora, né? Então, quando a gente fala de ergonomia, tá todo mundo muito focado em escritório, em computador, em mesa. E, na verdade, a ergonomia é muito mais que isso, né? Hoje, praticamente 80% do meu trabalho é no chão de fábrica. Mas hoje eu vim aqui realmente falar com vocês sobre o home office, né? E o que a pandemia trouxe, né, para a gente nesse cenário onde as pessoas foram colocadas, né, de certa forma, nas suas casas, né? Quase de forma que obrigada, justamente para que as pessoas não se tocassem, para que não houvesse o excesso de contaminação, né? Hoje eu participei de um comitê de crise e a gente já tem só aqui no Brasil mais de 2 milhões de pessoas infectadas, né? Então, se a gente parar para pensar, tudo praticamente começou em fevereiro, né? Então, assim, os números aqui no Brasil, né? Logo teve o carnaval e aí os números começaram a aparecer. E, de repente, a gente já estava em março. Eu, por exemplo, fiquei 40, 60 dias em casa, trabalhando em home office, né? E depois eu já voltei para a empresa. Então, em junho, eu já voltei para a empresa. Lógico, com todo um plano de retorno adequado, né? A empresa ainda não voltou 100%, né? Mas a empresa está funcionando porque as coisas precisam caminhar. Porém, a parte administrativa
90% está trabalhando ainda em home office e a gente ainda não sabe quando eles vão voltar, tá? Então, falando aqui um pouquinho da ergonomia, né? Ela é pautada dentro da NR17, que é uma norma regulamentadora, e toda norma regulamentadora tem força de lei, tá? Então, nós temos a CLT e temos a NR17. E quando a gente fala de NR17, a gente está falando das questões psicofisiológicas dos trabalhadores, tá? E o posto de trabalho, ele precisa desempenhar para essas pessoas conforto, segurança, para que elas desempenhem um trabalho de forma adequada. E o que a gente está vendo agora na pandemia, nesse momento, não é isso, porque nem todas as pessoas têm perfil para trabalhar em home office, né? Então, isso está sendo um caso muito complicado, porque elas estão, é o que o Mário falou, se sentindo-se isoladas, né? Então, assim, reuniões que se faziam 3 vezes por semana, então agora a gente está fazendo uma vez só por semana, né? Será que o meu chefe está olhando para mim? Né? Será que eu estou fazendo o trabalho certo? Será que eu estou fazendo o trabalho correto? Qual o nível de cobrança que esses colaboradores estão tendo? Isso acaba sendo, de fato, uma preocupação, né, para nós que somos ergonomistas. E aí tem um outro caso, né, que a gente pode pautar, que foram para casa como? Só com o notebook embaixo do braço? Né? Foram para casa como? Só com uma cadeira? Né? Foram para casa e a empresa falou, olha, eu estou dando para vocês R$500, vocês vão lá e vocês compram aquilo que vocês precisam para adaptar o posto de trabalho de vocês, né? Uma cadeira boa gira em torno hoje de 405, boa não, né? Mais ou menos uns R$450, isso se a gente procurar. Como isso hoje está em ascensão, né? Porque tem muita gente procurando, já está na faixa de uns R$900. Então, quer dizer assim, gente, R$500 não alivia a vida de ninguém para quem está trabalhando em home office. E quando a empresa simplesmente fala, eu estou te dando esse dinheiro, você está imputando a responsabilidade, né, do funcionário, de alguma forma, se virar e comprar aquilo que ele precisa para poder trabalhar. Em outros casos, eu até peguei aqui para mostrar para vocês, alguma empresa já veio me perguntar se eles podiam colocar dentro do programa lá de aquisição de ferramentas uma bola para as pessoas sentarem enquanto estavam trabalhando. E aí eu falei, mas qual que é o objetivo da bola? Na Alemanha, um tempo atrás, era comum as pessoas sentarem na bola, Bobat, né? Essas bolas de pilates, né? Então aí a pessoa senta, fica sentadinha bonitinha. Só que essa bola ficava dentro da empresa, tá? Então, a gente tem a parte de segurança e a gente está falando da Alemanha. Aqui, gente, eu não tenho como falar para o colaborador, né, o empregado, comprar uma bola dessa. Primeiro porque ela tem vários tamanhos, né? A pessoa às vezes pode comprar a bola errada e não vai servir para ela. E assim, o principal de tudo é sofrer um acidente. Se ela cair dessa bola, né, como acho que foi a Camila, né, que perguntou, vai sofrer um acidente, né, pode bater a cabeça, alguma coisa assim, e aí realmente tem que abrir uma CAT, né? Então, assim, estou em home office, sofri um acidente, tenho que abrir uma CAT? Tenho que abrir uma CAT, tá? E aí, dentro do segmento da NR17, a gente tem o anexo 2, né, que fala sobre o teletrabalho. Vocês podem passar, por favor? Quem está aí? Então, a gente tem aqui o teleatendimento, né? Então, dentro da ergonomia, o que a gente entende que o teleatendimento ele é diferente do home office, tá? Por quê? Porque ele tem um espaço dedicado para ele tem um mobiliário adequado, ele tem equipamentos adequados, ele tem condições ambientais e tem toda uma organização de trabalho. Na verdade, o teleatendimento, o anexo 2,
ele foi, na verdade, escrito para atender o call center, né? E não o home office. Embora o teleatendimento, né, esteja dentro da CLT. Mas dentro da NR17, ele está para atender o call center, tá? Então, se a gente for parar para pensar, a gente não tem nada escrito sobre home office, né? Nós estamos começando a nos adaptar a essa nova forma de trabalho, né? Embora, assim, já existem pessoas, principalmente pessoal que trabalha na área de TI, né, como PJ, eles já trabalhavam em home office, mas agora a gente pode ver que, de uma certa forma, as pessoas seletistas, elas foram colocadas em home office e a tendência é que isso continue, tá? E aí a gente precisa entender hoje quais são os aspectos, né, primordiais das pessoas que estão trabalhando em casa. E aí a gente vai parar para pensar. Essa pessoa, como o Marinho já falou, tem um lugar adequado para trabalhar? Né? Como que é o trabalho dela? Será que ela precisa de total atenção? Os filhos estão em casa? A esposa está em casa também trabalhando? Né? As crianças têm homeschooling? Não tem? Tem cachorro? Entendeu? Determinados tipos de trabalho, a pessoa não pode nem ter cachorro, porque o cachorro acaba tirando a atenção da pessoa, né? Então, a gente tem algumas coisas que a gente precisa começar a se preocupar e tem que se fazer realmente um diagnóstico. Cada empresa é uma empresa, cada liderança é uma liderança e é importante a gente saber como estão esses funcionários. Será que eles realmente têm perfil para estar em home office? Será que eles vão ter o mesmo desempenho em home office que eles tinham na empresa? Né? Alguns colegas, né, amigas que estão em home office também já começaram a falar comigo, falou assim, nossa, tô com tanta saudade de ir da empresa, sabe? Porque eles estão em isolamento social. Então, assim, aquele período que muitas vezes vocês, né, tenham aquelas pausas que vocês levantam, vão tomar um café ou vão tomar uma água, encontram um colega de trabalho, não existe mais isso, né? Porque, né, troca uma ideia. Então, assim, as pessoas acabaram perdendo essa dinâmica e isso está ficando muito preocupante, né? Às vezes você passa o dia inteiro lá só fazendo reunião, né? Então, entra de uma reunião, sai na outra, entra numa reunião, sai na outra, mas, assim, só se fala o básico, ou seja, o básico que eu digo só se fala de trabalho, né? O que tem que se entregar, como tem que se entregar e quando tem que se entregar, né? Não existe mais o convívio social que existia. Ninguém sai mais para fazer um happy hour, ninguém sai mais para tomar um café, né? Isso se perdeu, né? E isso acaba impactando de uma certa forma na saúde mental também do colaborador. Pode passar, Marinho. E aí o trabalho em home office, né? E as implicações na vida dos trabalhadores, né? Que eu já estava falando aqui com vocês. Então, assim, como está o trabalho, né? Então, o diagnóstico que vocês precisam fazer para esses colaboradores que estão em home office. Será que eles estão se sentindo bem? Será que, como que vai ser agora essa demanda, né? Algumas empresas já estão fazendo um plano de retorno, né? Parte vai voltar, parte não vai voltar, quem vai voltar, como vai voltar, né? Quem são essas pessoas que vão voltar primeiro, né? Para tudo isso precisa de um plano de retorno. O convívio também familiar, que eu acabei de falar, né? Muitas vezes a gente está trabalhando, eu, por exemplo, fiquei com as crianças aqui enquanto eu estava trabalhando em home office, e eles com escola, e não foi fácil, porque eu também tinha trabalho para entregar, e eles tinham escola, e eles são gêmeos, e aí eu tinha que dar conta dos dois também para fazer as atividades, porque eles estavam em homeschooling. Então, isso também é uma outra demanda. A segurança. Como que é a casa dessa pessoa? Será que, assim, comporta uma mesa, uma cadeira adequada, né? A luz, né? A iluminação é adequada. Se onde ela trabalha tem ruído, se não tem,
né? Às vezes está aqui no meu prédio mesmo, está tendo uma reforma de um apartamento. Se eu estivesse trabalhando em home office, eu não ia conseguir trabalhar, né? Então, como que são todas essas demandas dentro? E aí que quando a gente fala de ergonomia, que a gente fala que é necessário fazer uma análise ergonômica, né? Principalmente agora, para a gente entender quais são as características que esses empregados foram colocados dentro das suas casas, para ver se de verdade eles têm condições de estar trabalhando em home office. A saúde desse colaborador, né? Como o Mário já falou, até por conta do isolamento social que ele está sofrendo, né? Existe uma outra parte, né, que muitas vezes assim, você trabalha longe, então você fica 2 horas no trânsito para ir, 2 horas para voltar, então de alguma forma isso minimizou, ele tem um pouco mais de qualidade para isso, mas do outro lado ele está em isolamento social, né, e o ser humano não foi feito para ficar em isolamento social, ele foi realmente feito para ter contato com outras pessoas. E essa parte da ergonomia, né? Cadeira adequada, mesa adequada, iluminação adequada, né? Então, eu tenho tudo isso, mas eu trabalho perto de uma janela. E aí essa janela tem um reflexo do sol. E aí bate na luz do computador ou do note, né? E reflete para você. E aí você acaba tendo dor de cabeça. Então, são esses detalhes que a gente começa a observar, né, dentro da ergonomia e dentro do home office, que a gente precisa adaptar de alguma forma para que essa pessoa se sinta bem e entregue o trabalho de forma adequada. Não levantar é um problema? É um problema, né? Faz que nem mulher quando começa a regime na segunda-feira, pega uma garrafa de 1,5 litro de água, né, leva para a empresa, coloca, aí bebe água e não vou levantar, hoje eu só vou tomar água. Gente, pelo amor de Deus, pega um copo de água, tá? Vai bebendo, vai trabalhando, tal. Acabou, levanta, vai no banheiro, volta, pega água. O corpo precisa se movimentar, tá? Qual que é a melhor postura, né? Eu tenho que ficar sentada, bonitinha, 90 graus. Não, a postura é aquela. Já está todo mundo se arrumando aqui já estou vendo todo mundo se arrumando nas cadeiras. O Márcio já tá se arrumando. Qual é a melhor postura? Aquela que você não sente dor, né? Então, assim, eu estou sentada numa cadeira hoje, normal, não é uma cadeira de trabalho, nada, é uma cadeira que eu peguei aqui da mesa de jantar. Ela está confortável? Se eu ficasse o dia inteiro aqui sentada nela, não, ela não é confortável, né? Eu ia levantar 500 milhões de vezes porque ela não é confortável nesse momento para trabalhar, mas é o que eu tenho aqui. Então, assim, ela não é confortável. O que eu fiz? Eu peguei, para ficar mais confortável, coloquei uma almofada nas costas, né? Então, dá para colocar uma almofada. Dá para colocar uma almofada também e sentar em cima, né? Para criar uma certa mobilidade, né? Para te dar um pouquinho mais de conforto, né? Nessas questões. Eu preciso colocar Olha, eu não tenho apoio de pé. Preciso ter apoio de pé? Não precisa ter apoio de pé. Se você, na empresa, você tinha e hoje você não tem, você pode muito bem pegar uma caixa, né? E apoiar o pé em cima dessa caixa, tá? Principalmente se você for, né? For baixinho, então é uma forma de você apoiar o pé. O que mais? O pessoal usa muito notebook, né? Principalmente na empresa. E fica carregando o notebook para lá e para cá. Às vezes sai da mesa, vai para uma sala de reunião, termina a reunião, continua lá mesmo, o notebook está aqui. Cuidado com flexão de tronco, de cervical, tá? Porque o notebook ele é mais baixo e ele não fica na direção dos olhos. É legal ter um apoio de notebook? Sempre, principalmente nesses momentos. Outro dia eu fiz uma live e me perguntaram:
Ai, olha, eu tenho uma mesa que eu coloco o notebook e eu trabalho em pé durante um tempo. Tem problema? Não, não tem problema. Você está fazendo alternância de postura. Isso é a melhor coisa, né? Aí, às vezes, as pessoas me perguntam, ai, trabalhar em pé é ruim? É ruim se você fica parado, estático naquela posição. Se você fica caminhando, não é ruim. Pode ser um pouco cansativo? Sim, pode ser um pouco cansativo. Você precisa de um período de descanso para sentar? Sim, eu preciso. Entendeu? Mas da mesma forma que ficar em pé é ruim, né, por muito tempo, ficar sentado por muito tempo também é ruim, né? Eu acho que vocês já devem ter, por exemplo, já viajaram de avião ou mesmo de ônibus que a gente precisa ficar sentado durante muito tempo, acaba ficando incômodo, né? Então, isso. Marinho, passa. Próximo. E o que é o posto, o que é o home office adequado? Um posto de trabalho adequado para a gente trabalhar em casa. É aquele que te traz tranquilidade, que você consegue desenvolver o seu trabalho com tranquilidade, que não tem barulho, né? Hoje em dia é difícil, porque a gente chama, né, grande parte tem criança em casa. Preciso de uma mesa adequada. É uma mesa adequada que, sabe, que você consegue colocar suas coisas, que você não precisa ficar toda hora tirando as coisas dali que você está trabalhando. Muita gente está trabalhando na mesa de jantar, né, de casa, ou muitas vezes está trabalhando na cozinha mesmo. Mas cria um espaço para você, cria uma rotina, entendeu? Coloca um vasinho, coloca um porta-caneta, sabe, assim, alguma coisa bonitinha para deixar aquele lugar ajeitado, né? Tem um relógio perto, alguma coisa, um quadro, sabe, com, às vezes, um porta-retrato, né, com a família, com os filhos, uma paisagem, enfim, alguma coisa que te traga um certo conforto nesse momento, tá? É receita de bolo home office? Não, não é receita de bolo. Cada pessoa é uma, cada casa é uma, e a gente precisa entender todo esse cenário que a gente está vivendo agora, tá bom? Marinho, pode passar. E aqui, né, algumas ferramentas que a gente, da parte da ergonomia também, que a gente adota, né? O Marinho falou aí do Trello, tem o Scrum também, que a gente adota, o Kanban você falou, eu nunca usei, né? Mas o Trello aí ajuda a visualizar o fluxo de trabalho, né? Então, você já faz um planejamento e você vai acompanhando essas tarefas e você vai dando baixa nas tarefas que você que você já realizou, né? Isso, de alguma forma, te dá um certo conforto, porque você já sabe algumas coisas que você tinha pendente, por exemplo, que você já finalizou, então fala, nossa, daqui já acabei, vou passar para o próximo. E a gente também tem um aplicativo que é muito legal, né, que é o Pomodoro Timer, que ele acaba auxiliando na jornada de trabalho, né? Ele divide as partes do trabalho, né, em ciclos, para que você tenha períodos de descanso, até que chega uma hora que você tem um período maior de descanso, sem ser o seu horário de almoço, por exemplo, né? Que geralmente é uma hora que as pessoas geralmente têm para almoçar, tá? E que também te traz um certo alívio. Então, assim, você se concentra, né? Você coloca lá o Pomodoro lá, então você se concentra num período X que você determina, você faz, ele vai tocar, e aí você vê o quanto você conseguiu agilizar no procedimento do seu trabalho, e depois de um tempo, ele te dá um tempo maior ainda, tá bom? E assim, gente, ginástica laboral pode-se fazer? Pode-se. Hoje em dia tem um monte de coisa na internet, né? Eu acho que a gente está é fantástico, né? Só tem um pouco de cuidado, né, com os exercícios que vocês vão fazer, tá? E aquilo que eu falei, sempre se movimentar, né? E a melhor postura sempre vai ser a próxima postura. Quando você se sentir incomodado, e vocês podem perceber isso,
vocês vão mudar de postura, sem perceber. Você tem alguma dúvida? Ô, Paty, tem uma série de perguntas aqui para você, mas eu acho que tem mais, acho que 3 slides aí eu queria chamar até antes se você quiser dar uma olhadinha no chat, até para já ir vendo lá o tipo de perguntas que chegaram bastante até. Falar para o Luiz, né, falando em aplicativos, né, a gente tem aí a ScreenFit, né, o ScreenFit. Luiz, tá me ouvindo aí? Ok? Todo mundo ouvindo? Sim, sim. Luiz, ok. Puder falar um pouquinho do ScreenFit aí, essa ferramenta aí de ginástica laboral, enfim, vamos lá. Ok, vamos lá. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu queria pedir um favor para todos. Eu poderia dar uma olhadinha? Será que o pessoal podia acionar a câmera, todos aí? É possível, quem está nos ouvindo? Isso, por favor, pessoal, acionem suas câmeras, por favor. Beleza. Ó, o pessoal está entrando aí, ok. Depois, hein, Luiz? Gisele, Edson, Marco Antônio, Diego, Edileia, O Marinho, acho que é legal tirar a apresentação para todo mundo ver melhor nesse momento. Depois você volta. Por favor, a Rafaela, Andréa, Camila, Silvana, por favor, pessoal. Só quero dar uma olhada e vou dar uma pequena ação aqui antes de eu falar, porque eu sei que depois de praticamente 1h30, né, o que acontece? A gente já começa a ter uma dificuldade na circulação sanguínea, né? As pernas, muito tempo sentado, você começa a pressionar artérias e veias do membro inferior, você já não oxigeniza mais o cérebro, você já não pensa, e você deve estar pensando assim, cara, será que esse Luiz Brau vai ficar falando mais umas 2 horas seguidas? Eu durmo aqui, né? Praticamente é isso que todo mundo pensa. Então, eu vou pedir um favor para vocês, e é para já mostrar um pouquinho da importância e da eficiência do que eu quero apresentar do nosso programa, tá? Então, por favor, vocês todos, se puderem, eu queria que vocês fizessem o seguinte, levanta e senta de onde vocês estão, 10 movimentos só cada um, por favor. Pode levantar e sentar 10 vezes. Eu vou fazer também porque eu estou travado aqui, pessoal. Não é brincadeira, não. É importantíssimo isso que eu pedi para vocês, tá? 10 vezes. Isso, vamos lá. Tem que tirar o fone. Vamos lá, isso aí. Tá bom? Muito bem. Você vê que já hiperventilou, a gente já ficou até agitadinho. E vou pedir mais um favor só. Pegar os braços aqui, ó. Dar uma espreguiçada, soltar um pouco para o lado direito, um pouco para o lado esquerdo, bem de leve, bem sutil. Aí, joia. Pronto. Já deu para dar uma leve acordadinha, pessoal? Sim. Deu, né? Bom, então, Márcio, Mário e Patrícia, posso ficar mais umas 4 horas aqui falando? Se o Simpla deixar, tá vai. Bom. Pessoal, da minha parte eu estou agora... crocante, viu? Ô Luiz, como? Eu descobri que eu estou crocante a essa hora da noite. Rangendo. Você imagina durante o dia na pressão, hein, Edson? Né? Muito bem. Pessoal, pode voltar, pode ficar todo mundo na tela também, não tem problema. E, por favor, colocar meus slides. Muito bem. Pessoal, em primeiro lugar, obrigado, Márcio, obrigado, Mário, pelo convite. Tá? Foi ótimo, esclareceu muito. Depois eu vou querer, se isso está gravado, espero que esteja. Estou tentando. Que fique no YouTube, que vai ser muito importante para todos, tá? Muito bem. Pessoal, o que eu quero passar para vocês é muito simples. Antes da pandemia, há uns 2 anos atrás, a gente já vem desenvolvendo o ScreenFit. Na verdade, nós somos uma empresa, a QualityView, uma empresa de gestão e qualidade de vida, e a gente fazia um trabalho de ginástica laboral, quick message, a gente fazia a parte de palestras, orientações, atividades dentro das empresas. Porém, o que acontece? O custo ficou muito elevado e as empresas, evidente, começaram a cortar esse tipo de ação. E a gente desenvolveu isso já há uns 2 anos, vem desenvolvendo o ScreenFit, né? Que é um programa que faz com que as pessoas fiquem mais ativas. É evidente que antes da pandemia, as empresas não estavam muito adaptadas a isso e não acreditavam muito nessa questão. E diante da pandemia, o nosso bem da empresa, a demanda está sendo muito grande e está sendo muito procurada. Por quê? O que é o ScreenFit?
Então, na tela do computador de todos os colaboradores, seja que eles estejam em home office ou na empresa, vai acontecer de aparecer ginástica laboral, né? Algumas ações num pop-up, vocês vão ver já já, no computador do colaborador, de todos. Isso significa o quê? Que a ginástica não tem peso, não tem sobrecarga, não tem nenhum tipo de preocupação com a questão de hipertrofia ou ganho de condição cardiorrespiratória. Apenas é o que eu fiz com vocês. Movimentos relaxantes para alongamento, para o quê? Oxigênio o cérebro, diminui as tensões osteomusculares, para que vocês possam ficar mais ativos e, consequentemente, diminuir as lesões do dia a dia do trabalho. Muito bem. Junto com isso, todo colaborador ele preenche, tá, uma pesquisa de avaliação de qualidade de vida, que nós chamamos de PQV. Que aí nós montamos um gráfico em tempo real, apresentamos para a empresa, e a empresa tem uma noção real de como estão as condições dos seus colaboradores. Quantos diabéticos tem, quantos hipertensos, onde estão as dores osteomusculares desses colaboradores, se eles estão muito estressados, e assim por diante. E possam tomar alguma ação. Juntamente com esse programa, nós semanalmente enviamos uma dica de qualidade de vida. Tá? Essa dica de qualidade de vida, ela dá uma formação de educação continuada. Eu sempre digo, não adianta pegar o Dr. Drauzio Varela fazer uma grande palestra de 2 horas na empresa, ou uma videoconferência. Em uma semana o pessoal vai perder tudo que ele falou e não vai agregar. Então a ideia é o quê? Gradualmente, semanalmente, a gente dá dicas de qualidade de vida de vários profissionais, em vários setores, para que gere uma educação continuada. E também a gente orienta, através de um vídeo que a gente envia para as empresas, né, para os colaboradores, que orienta a ergonomia, como ele deve ficar o mais adequadamente, mas a profissional, a Patrícia, né, ela já passou para a gente essas orientações. Alimentação, nós orientamos uma dieta básica para que a pessoa nem ganhe peso e nem perca peso, tenha uma nutrição sadia. E alguns relaxamentos, uns 4 relaxamentos, para que as pessoas tenham esse momento mais à vontade dia a dia. Por favor, pode passar o próximo. Então, vamos lá. Todos os funcionários preencheram a pesquisa, vai aparecer um gráfico, esse gráfico é bem mais extenso, só um exemplo para vocês, de como está a situação macro da empresa. Tá bom? A próxima, por favor. Aqui aparece na tela do computador, imagina o seguinte, ele está trabalhando no Word aqui, tá? Aparece um pop-up com a nossa profissional apresentando. Ele clicou no pop-up, pode passar o próximo, por favor, dá um descritivo do exercício. A finalidade, o tempo, que é para relaxar, e aí a pessoa faz o que eu fiz com vocês, ela vai ser lembrada de hora em hora. Porque pela OMS, uma pessoa ela tem que fazer uma ação, uma atividade, se movimentar de hora em hora. Ela pode estar no avião, no ônibus, no carro, no trabalho, onde for, ela tem que ter um movimento. O próximo, por favor. Aqui é esse guia, então é um vídeo que a gente passa, todo profissional recebe, para que ele tenha uma noção básica da postura. E evidente, como foi dito, né, a melhor postura é aquela que eles sentem dor, mas isso aqui é uma base para ter uma orientação bem interessante para eles. O próximo, por favor. Aqui são as dicas, e aqui é interessante, por quê? Essas dicas semanais, elas têm um cunho de orientação e a educação continuada, e aqui é muito importante. Toda empresa, ela oferece um equipamento de proteção individual. No nosso caso, a empresa que tiver acesso ao nosso programa, ela também vai gerar um equipamento de proteção individual, que são essas ações que os profissionais vão receber, vão assinar e vai ficar no prontuário da empresa. Isso significa o quê? Que o empresário, no caso de um possível processo trabalhista, ele consegue se proteger. E muitas vezes até minimizar ou não ser penalizado porque ele gerou um programa de qualidade de vida. Tá bom? O próximo, que eu acho que é o último, né? Ok. Volta um pouquinho, volta um, por favor. Então, pessoal, da minha parte, o que eu quero passar para vocês é o seguinte, uma frase bem interessante que é assim, ó. A menor ação é melhor do que a maior intenção. Voltando. A menor ação é melhor do que a maior intenção. O nosso programa ele tem qual função? Perceba que foi dado no início da palestra todos os dados técnicos e todas as questões específicas
Na segunda palestra dessa noite, foi dado também todas as questões técnicas específicas. Detectou-se todos os problemas. Então, precisa haver uma ação, né? Evidente que você não vai ter um profissional de educação física fazendo ginástica laboral, nem alguém lembrando ele de beber água, nem uma fiscalização, nem alguém orientando como ele deve sentar ou ficar em pé. Mas o fato é o seguinte, o programa Screen Fit, ele tem essa função de auxiliar o empresário para que o empresário oriente os seus colaboradores e, consequência disso, o colaborador produza mais, minimize os efeitos de lesões de esforço repetitivo e outras mais, e se proteja juridicamente também, tá bom? Pessoal, não vou me estender mais, essa é a minha participação aqui, porque eu sei que a gente está bem extenso aqui, são 15 para as 9, tá bom? Novamente agradeço o convite de vocês e estou à disposição, tanto perguntas agora, como posteriormente, eu deixar meu contato aqui, para que vocês tirem as dúvidas. Tá bom, pessoal? Isso é o mais rápido possível, para a gente não desgastar mais vocês, que eu sei que é uma noite bem cansativa. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Espero ter dado uma pincelada básica do que é o nosso programa. Não, bacana, mas o assunto pede, né? Pena que a gente tem realmente pouco tempo, mas a gente só tem a agradecer a todos aí a participação. Eu acho que vale a pena a gente colocar, Patrícia, se você me permite, acho que vale a pena a gente tentar falar com o pessoal sobre as perguntas, acho que, né? Se você teve o teu Sim, eu já dei uma olhadinha aqui, eu vou ler as perguntas e já vou responder, pode ser? Claro, por favor. Então, tá bom. A da Camila aqui, que ela já tinha falado, né, do acidente. Depois a Gisele que está perguntando. Boa noite, como vocês entendem que os órgãos fiscalizadores irão monitorar e fiscalizar as empresas neste novo cenário de home office? Gisele, a gente ainda não sabe como isso vai acontecer, né? Porque, de fato, assim, algumas empresas estão com plano de retorno, né? E outras ainda não. Então, assim, os órgãos fiscalizadores, eles só vão, na verdade, começar, de fato, a investigar, acredito que esta demanda, quando e se começarem a surgir ações trabalhistas, entendeu? Por conta de algum tipo de doença ocupacional, como, por exemplo, eu não tenho uma cadeira adequada e eu sento numa cadeira inadequada e isso acabou me gerando um quadro, por exemplo, de uma hérnia de disco lombar, tá? Que aí, no caso, uma lombalgia. Eu tive, por exemplo, síndrome do túnel do carpo, porque, por exemplo, eu não tenho um teclado adequado, alguma coisa assim. Então, na verdade, assim, vai ser difícil, né? Assim, por enquanto, difícil não. Na verdade, eu acho que eles ainda não sabem como isso vai acontecer. Embora eu já tenha assistido algumas lives aí dos auditores fiscais do trabalho, e eles já estão antenados com essas questões, tá? Mas eu acho que, assim, quanto mais condições você der para o seu trabalhador que está em casa trabalhar de forma adequada e se prevenir disso, mesmo que, assim, eu estou com uma cadeira no escritório, né, lá na área corporativa, e elas estão lá. Se o funcionário tem condições de buscá-la, ou a empresa tem condições de levar até o funcionário, né, de forma como se fosse um empréstimo, um comodato, eu acho isso perfeito, né? De alguma forma, vocês estão beneficiando o trabalhador, tá bom? Deixa eu mais uma aqui. Da Camila. Patrícia, será que as empresas vão realizar a análise ergonômica dos trabalhadores em home office? Como fica o lançamento de dados para o e-social nesse caso? Então, Camila, a parte ergonômica dentro do e-social, por enquanto, ela está parada, né? Então, assim, já tem uns 4 anos que está para entrar os dados da parte de ergonomia, e toda vez que a gente vai falar da parte de segurança e saúde do trabalhador, o governo vem e trava esse processo, porque ele sabe que, assim, as empresas grandes fazem, as médias mais ou menos, e as pequenas não fazem nada. Então, na verdade, isso acaba assim, ele vai prejudicar
os pequenos. Então, para não prejudicar os pequenos, ele sempre acaba travando essa parte. Então, assim, o ano que vem, a gente já entra com o PGR, né? Que, assim, o ano que vem não tem mais PPRA a partir do ano que vem. Então, é uma outra metodologia, que nessa outra metodologia vão ser incluídos todos os riscos ambientais e ocupacionais e de saúde, né? Então, praticamente vai ser um documento só, onde vai estar lá os riscos das áreas pertinentes da empresa, tá bom? Então, e quanto aqui, ele vai, né? Será que as empresas vão realizar? Assim, ter análise ergonômica do trabalho é lei, né? Isso não é brincadeira, assim, porque na análise que a gente verifica onde estão os riscos ergonômicos. Dentro desses riscos ergonômicos apontados, nós ergonomistas, nós colocamos um plano de ação para que a empresa venha cumprir, né? Então, assim, a cadeira é adequada? Se eu for na casa do colaborador, a cadeira é adequada? Não, a cadeira não é adequada. Então, eu preciso colocar no plano de ação, olha, a empresa tem que colocar uma cadeira adequada de acordo com os parâmetros da NR17. A mesa é adequada? Não, a mesa não é adequada. Por quê? Porque ela é de tampo de vidro. Então, o colaborador não pode trabalhar numa mesa de tampo de vidro, porque tem o reflexo da luz ou o reflexo do sol, dependendo de onde ela está localizada na casa do empregado. O notebook tem um suporte de notebook? Não, não tem um suporte de notebook. Precisa de um suporte de notebook? Sim, precisa colocar um suporte de notebook, tá? Então, isso são tudo características que tem que estar dentro da análise ergonômica, né? Daquilo que a gente vai entender que é o adequado para o trabalhador ter um desempenho melhor, tá bom? Mas, como eu disse, é lei. As empresas deveriam fazer, não fazem, mas deveriam fazer. E isso eu posso falar até como perita judicial, que, assim, os juízes estão começando a pedir análise ergonômica do trabalho, tá bom? Até para as questões de ações previdenciárias, tá? Para doença ocupacional. A Silvana aqui está perguntando como ficam em relação às exigências das normas regulamentadoras de PPRA, PCMO, exames médicos e de saúde ocupacional. Quem vai fiscalizar se a cadeira é adequada à iluminação? Silvana, quem faz essa fiscalização, na verdade, pode ser tanto a parte de saúde, de engenharia e segurança do trabalho, como a parte da ergonomia, tá? O pessoal da ergonomia tem condições de verificar isso também. A gente faz tanto análise de luminosidade sem problema nenhum, tá? Agora, como eu disse, a partir do ano que vem não existe mais PPRA, né? O ano que vem já vai entrar uma outra metodologia do governo, que é o PGR, que na verdade é onde vão estar caracterizado tudo o que não está de acordo, né? E tudo o que está de acordo. Tá bom? Acho que é isso. Não, tem mais alguma? Até colocar um complemento, se vocês me permitem, né? Na questão justamente da parte de segurança e medicina do trabalho e social, né? Muito da gritaria que teve antes aí de Bolsonaro, etc. Não pode entrar, vai acabar, não vai acabar. O que estava no ponto central era justamente a revisão das NRs, né? Falou, vai entrar as NRs, ninguém consegue implementar, que coisa que não. Então, o governo deu um passo atrás, manteve só a questão de aposentadoria especial no primeiro momento no E-Social, quando a gente analisa aquela versão beta, mas deixou o recado do seguinte: eu estou a toque de caixa revisando e modernizando todas as NRs, né? E o PGR, NR1 é uma delas, ele prevê a questão lá para o microempreendedor individual, para microempresa, para EPP, para todo mundo, um método, se ela fizer um método de registro eletrônico das questões, ok. Que registro eletrônico de questões é essa? O E-Social ou o nome que for lá na frente, né? Então, quer dizer, a parte de segurança e medicina do trabalho nunca teve tão, né, borbulhante, né, como que
Porque na verdade o e-social ele foi criado, embora as pessoas assim falem muito, né? Ele foi criado, acho que na verdade para atender, na verdade, a parte previdenciária, foi isso? No primeiro momento era a questão previdenciária tributária, mas aí todo mundo veio a reboque, né? O Maia, né, que é do Ministério do Trabalho, falou muito, não, a Receita quer a folha, não, eu quero a parte de segurança e medicina, não, eu quero também a parte... E acabaram dando um jeito de colocar tudo, né? E o que a gente vem percebendo é que o ânimo é de efetivamente continuar. Então, ó, tudo bem, as normas eram complicadas, são complicadas, vamos modernizar e vamos voltar com elas em breve no e-social ou qualquer outra obrigação eletrônica que já está prevista na NR1, que trouxe o PGR, pelo menos em linhas gerais. Então, quer dizer, de um jeito ou de outro, sim, quando a gente ainda não sabe, estamos em plena pandemia, que inclusive também vem a agregar mais valor ainda à área de segurança e medicina, né? Quem não está correndo por conta da pandemia? Todo brasileiro hoje sabe o que é um EPI. Pelo menos tem uma coleção de máscara em casa dos mais variadas cores e tipos. Então, quer dizer, está sendo até educativo nesse sentido. E aí é que eu convido vocês também nesse sentido. Puta, a gente podia ficar aqui horas falando, né, sobre vários temas. E nessa parte de consultoria digital que a gente está na apresentação, a gente procura olhar sobre todos esses prismas, né? Mapear, entender, participar com todos os profissionais aí, com o Luiz, com a própria Patrícia, com todo mundo, né? Para nos auxiliar aí no processo, mas é o que a gente fala, você está preocupado em entregar os eventos do e-social? Esse é o menor dos seus problemas, você tem que ter um programa de gestão integrada, um software que funcione, porque se você tiver um software também que entra vento, ele sai vento, né? Então, ou seja, você tem que ter um processo de gestão integrado entre diversos departamentos e os mais diversos atores. Ganhou um tempinho, então mergulha lá, começa gratuito com a gente vai batendo um papo a respeito e com certeza vamos voltar nesse tema, porque, poxa, já estamos aqui mais de meia hora depois do previsto para o fim, né? Quase meia hora, e tá todo mundo firme e forte, a gente só tem a agradecer a atenção de todos. Eu posso dar um parecer também importante, Sim. Márcio? Tá. O Márcio deu uma palestra para uma webinar lá para a Brest, Associação Brasileira das Empresas de Saúde e Segurança do Trabalho, e a gente tem uma parceria com eles, e a gente também está com uma parceria também com o Simpor, que é o Sindicato das Corretoras do Estado de São Paulo, Corretoras de Saúde. E o que acontece? Tanto as corretoras como as empresas de SST, elas estão muito preocupadas em gerar essa segurança para os empresários, né? E aquela frase que eu passei, eu achei vital. A menor ação é melhor do que a maior intenção. Eu não quero apenas vender o meu peixe aqui, que é o meu produto, o meu programa, mas uma vez detectado, uma vez analisado, uma vez orientado, você tem que gerar isso para o colaborador, para o funcionário, né? Porque o fato é, oportunistas virão, como sempre vieram, em relação a isso, pessoal. Então, o Márcio deu a palestra lá, muito excelente, inclusive, e ouviu muito de peritos e também de médicos lá, né, Márcio? Que, primeiro, o Covid hoje é considerado uma doença ocupacional, né? E as empresas estão desesperadas. Isso foi falado pelos peritos e médicos lá. E o segundo ponto, a grande avalanche que virá de processos trabalhistas será a questão ergonômica em home office. Então, é aquela história, o mínimo que a empresa fizer é melhor do que uma grande intenção. Então, só esse parecer que é importante para que todos fiquem atentos e realmente se previnam nesse novo momento aí, tá bom? E, de novo, muito obrigado pela participação, pessoal, tá? A gente que agradece. Olá, Marinho, você faça as honras. Não, legal, pessoal. Primeiramente aí, agradeço a todos por aguentar até as 9 horas. Muito obrigado. Eu sei que vocês estão cansados, trabalharam aí o dia todo, né? O anunciado já me mandou 1000 mensagens aqui, o Márcio. Você estava estourado em 30 minutos, a hora que eu vi, tá? Mas assim, tranquilo. Patrícia, obrigado, tá? Eu acho que assim, se alguém tiver qualquer outra dúvida, tá? Mande e-mail aí, acho que todo mundo tem um e-mail pelo menos do anunciado, né, Anúncio? Tá aí na própria tela, né, o contato, né, lembra? A gente isso. passa. Se tiver qualquer dúvida, para a Patrícia, para o Luiz. Luiz, obrigado, viu? Acho que vale a pena conhecer a ferramenta do Luiz, né? É uma ferramenta bem bacana, com custo bem baixinho, certo, Luiz?
né? Então, e é verdade, eu acho que a gente tem que começar a agir, a preparar, né, o terreno para o que vem pela frente, tá? Então, assim, olhem, mensagem final, olhem para a empresa onde vocês trabalham e verifiquem todos esses aspectos, né, de legislação, de liderança dos trabalhadores, questões ergonômicas, né, porque daqui para frente, né, o teletrabalho veio para ficar, né? Então, em maior ou menor escala, né, nas empresas, mas é um mundo que não vai passar, né, pelo menos nos próximos anos aí. Acho que veio para ficar mesmo. Tá bom? Pessoal, obrigado. Demais, mais alguma pergunta adicional? Não? Tranquilo? Não, a gente vamos voltar certamente no tema. Mas muito obrigado mesmo, Patrícia, Luiz, Marinho, Obrigada. Pessoal todo que está aí. Tchau, pessoal. Um abraço para todos. todos. Noite. Tchau, boa noite. Tchau. Obrigado a todos. Até mais. Tchau.